Olá você que acompanha o meu canal! Hoje nós vamos falar sobre Lei de Oswald. No Brasil seria Oswaldo. Você vai entender detalhadamente que lei é essa. Acompanhe aí! Pessoal, o que é a Lei de Diluição de Oswald? Bom, essa lei relaciona a constante de ionização ou dissociação com o grau de ionização ou dissociação, ok? Então ela faz essa relação entre a constante e o grau de ionização, por exemplo. Então, olha, a gente vai ver um exemplo aqui para a gente discutir melhor o que seria essa lei de diluição, tranquilo? Então aqui, olha, vamos considerar que a gente tem um ácido qualquer, meio aquoso, ele ioniza e gera H+, e A-. Então no início eu tenho uma quantidade N, eu tenho uma quantidade em mol, né? N, uma quantidade qualquer. Quanto que vai ionizar? Bom, aí depende do grau de ionização, né? Se o grau de ionização for de 5%, vai ser 5% de N. Então, por exemplo, se o grau de ionização for de 5%, 5% é a mesma coisa que 5%. Então é 0,05 de N. Ou seja, basta eu multiplicar o grau de ionização pela quantidade que eu tenho no início. Então, quanto que vai ionizar aqui? Não sei, vai ser o alfa N. Essa vai ser a quantidade que vai ionizar. Bom, produto aqui, olha, da ionização não ioniza, né? Ele é formado no equilíbrio. Então, quanto que eu vou ter aqui do ácido no equilíbrio? Bom, eu vou ter o quanto eu tinha no início menos o quanto que ionizou, ok? Quanto que eu vou ter de H+ e A-? A relação é de 1 para 1 para 1. Se ioniza alfa N, quanto que vai formar aqui? Alfa N. E quanto que forma do A-? Alfa N. Mas isso aqui é a quantidade em mol. E para calcular a constante eu preciso das concentrações. Então o que eu faço? Bom, basta dividir pelo volume. Isso aqui está tudo dentro de uma mesma solução, dentro do mesmo volume. Então a concentração do HA vai ser a quantidade que eu tenho dele, que é N menos alfa N, dividido pelo volume. Qual que é a concentração do H+? Vai ser a quantidade que eu tenho dele, dividido pelo volume. Qual que é a quantidade do A-? A concentração dele. A quantidade que eu tenho no equilíbrio, dividido pelo volume. Então eu tenho as concentrações. Colchetezinho significa concentração. Tenho a concentração de todas as espécies no equilíbrio. O que eu faço agora? Eu jogo na expressão da constante de equilíbrio. Então tá aqui, ó, a expressão do Ka, que é a constante de equilíbrio, né? A constante envolvida na ionização desse ácido aqui. Então a constante vai ser o quê? A concentração dos produtos, que é H+ vezes A-, dividido pela concentração aqui do reagente, que seria o ácido sem ionizar. Então vamos jogar esses dados aqui, olha. Ka, então, vai ser o quê? A concentração do H+, alfa N sobre V. E do A-, alfa N sobre V. Então vai ficar assim, ó. Alfa N sobre V vezes alfa N sobre V dividido, né, pela concentração do meu reagente aqui, olha, que seria o ácido sem ionizar. Então vai ser N menos alfa N sobre V. Ok? Então vamos lá, pessoal. Aqui a parte de cima, como que vai ficar? Bom, eu posso colocar assim, ó, vai ficar alfa elevado ao quadrado, N elevado ao quadrado, alfa elevado ao quadrado, N elevado ao quadrado, dividido por V elevado ao quadrado. Aqui embaixo eu posso colocar o N em evidência. Ele vai ficar N dividido por N, 1, menos alfa N dividido por N, alfa dividido por V. Eu chego nessa expressão aqui. O que eu faço agora? Vou mudar de cor aqui, só para facilitar. Conservo de cima, inverto de baixo. Então ficaria assim, ó, que o Ka vai ser igual a alfa 2 N2 dividido por V2 vezes o inverso do de baixo. V sobre N, que multiplica 1 menos alfa. Então a gente chega nessa expressão aqui.
O que a gente pode fazer agora? Simplificar. Olha, esse volume que está em cima, corto com um desses aqui, ok? Esse N que está embaixo, corta com um desses dois aqui. Tranquilo? E aí a gente vai chegar na expressão aqui, olha. Ka vai ser igual, sobrou em cima alfa 2. Pessoal, olha, a gente tem número de mols, a quantidade em mol dividido pelo volume, ou seja, é a concentração. Eu vou representar assim, ó, pelo colchetezinho. Então vai ser o alfa 2 vezes concentração, porque número de mols pelo volume é concentração. E embaixo a gente tem o quê? 1 menos alfa. Então, essa é a expressão para cálculo da constante, que relaciona constante com o grau de ionização e concentração. Essa concentração aqui, você poderia colocar assim, né? Aquele Mzinho assim, beleza? Então, daí, pessoal, a gente chega nessa expressão, então, que o Ka vai ser igual a alfa 2, vou colocar assim, ok? Dividido por 1 menos alfa. Então, olha, essa é a expressão que relaciona constante de equilíbrio e grau de ionização. Então, se a gente tiver o grau de ionização e a concentração, a gente acha a constante de equilíbrio. Se a gente tiver a constante de equilíbrio e o grau de ionização, a gente acha a concentração lá, né, do ácido, por exemplo, no início. E se eu tiver a constante e a concentração, eu acho o grau de ionização. Então, essa é a expressão da lei de Ostwald. Então, é muito importante. Agora, existe uma simplificação para essa expressão que é o seguinte. Olha, eu posso simplificar essa expressão aqui, ó. E aí eu chego nessa aqui, ó. Ka vai ser igual a alfa 2, que multiplica a concentração. Olha, 1 menos alfa. O que é o alfa? É o grau de ionização, dissociação. No caso aqui, olha, é para um ácido, seria o grau de ionização. Vamos supor que seja um ácido extremamente fraco, um ácido bem fraco, ou seja, o grau de ionização abaixo de 5%. Então vamos considerar que seja 5% o grau de ionização. 5% significa 5 dividido por 100, que é 0,05. E aí quando a gente jogar aqui, ó, ele vai dar 1 menos 0,05, ou seja, 0,95, que é aproximadamente igual a 1. Então o que eu quero dizer com isso? Toda vez que for um ácido fraco, ou seja, o alfa for menor que 5%, isso aqui, olha, esse 1 menos alfa vai ser aproximadamente igual a 1. Então aqui embaixo, isso aqui se reduz a 1. Então, eu não preciso colocar. A minha equação fica simplificada, fica dessa forma aqui, olha. Para isso aqui, eu uso essa expressão para quem? Isso aqui é para ácidos fracos, né? Beleza? Tem o grau de ionização menor que 5%. Por quê? Porque 1 menos 0,05, que é 5%, no máximo vai ser 0,05, pode ser 0,04 se for 4%, pode ser 0,01 se for 1%, ou seja, vai ser no máximo 0,05. Eu posso simplificar dessa forma. 1 menos um número tão pequeno é praticamente 1. Então essa parte de baixo aqui, olha, fica sendo 1, e aí a minha expressão se resume a essa daqui. Então, são essas duas expressões, essa aqui para ácidos fracos, ok? Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui? Bom, pessoal, constante, o próprio nome já diz, é constante, é um valor fixo. Constante de equilíbrio só muda com a temperatura. Se a temperatura é constante, a constante não altera. Essa constante só vai alterar com a temperatura, ok? Então, imagine esse ácido, esse mesmo ácido aqui, HA. À medida que eu vou pegando soluções cada vez menos concentradas, ou seja, se o valor de concentração aqui for caindo, concentração molar, o que tem que acontecer com o alfa? Tem que ir subindo, para que quando eu multiplicar um pelo outro, dê o mesmo valor de constante. Então, quanto menor a concentração de uma solução, a concentração molar, maior vai ser o grau de ionização.
para que, quando eu multiplicar um pelo outro, sempre eu ache o mesmo valor. Então, se eu tiver um mesmo ácido e for diminuindo a concentração molar dele, o que vai acontecer com o grau de ionização dessas soluções? Vai ficando cada vez maior. Então, quanto mais diluída uma solução, maior o grau de ionização dessa solução. Beleza? Então, é muito importante a gente entender esses conceitos. Então, primeiramente, a gente tem essa expressão que a gente deduziu, né, que relaciona constante de acidez, constante de ionização com o grau de ionização e a concentração molar. Para ácidos fracos, a gente pode simplificar e chegar nessa expressão aqui, e a partir dessa expressão fica mais fácil a gente avaliar o seguinte: se eu diminuo a concentração, o grau de ionização tem que aumentar, de forma que um vezes o outro sempre dê o mesmo valor de constante, porque a constante não se altera. Tranquilo, pessoal? Pessoal, vamos considerar esse primeiro exemplo aqui, ó. A gente tem um ácido, que é o ácido cianídrico. Foi dado no exercício o valor da concentração molar, que é de 0,10 mol por litro, e o valor do grau de ionização, que é 0,006%, ok? Então isso aqui é a mesma coisa que 0,006%. Então isso é 0,00006. Esse é o grau de ionização. Ou seja, é um ácido muito fraco, né? Esse ácido cianídrico, extremamente fraco. O que ele quer que a gente calcule? O Ka. Agora que você viu essa aula, fica fácil calcular o Ka. O que seria o Ka? Então, a constante de acidez para um ácido fraco vai ser o quê? O alfa elevado ao quadrado vezes a concentração molar. Então, o Ka vai ser o quê? 0,00006 elevado ao quadrado vezes 0,10. Então, o Ka vai ser igual a 3,6 vezes 10 a menos 10. Valor de Ka extremamente pequeno. Dá para resolver o exercício de outra forma? Dá. Mas você sabendo essa expressão fica muito mais fácil, você ganha tempo na hora que você está fazendo uma prova de algum concurso. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Bom, pessoal, vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte: a gente tem aqui uma solução de ácido acético dentro de um recipiente. Aqui ficou faltando escrever, a gente tem 100 ml de uma solução de ácido acético. Então, o ácido acético tem um certo grau de ionização. E aí o que é feito? Adicionaram 900 ml de água. Então, o que vai acontecer com a concentração do ácido acético? Como eu estou aumentando só o volume do solvente, a solução vai ser diluída 10 vezes, né? Não é isso? Olha, concentração é a quantidade em mol dividido pelo volume. A quantidade em mol aqui está permanecendo a mesma, porque eu não estou adicionando nem retirando ácido acético. Então essa parte de cima fica a mesma. Mas o que aconteceu com o volume aqui? Olha, o volume aumentou 10 vezes. Se aumenta 10 vezes, o que acontece com a concentração? Cai 10 vezes. Então, se eu tinha uma certa concentração aqui no início, agora a concentração no final vai ser a do início dividido por 10. A concentração está caindo, ok? Mas o que ele quer saber? Ele está querendo saber aqui o que acontece com o grau de ionização. Tranquilo? Bom, a gente pode analisar por aquela expressão. Como é um ácido muito fraco, olha, o Ka vai ser igual ao alfa ao quadrado vezes a concentração. Beleza? Bom, pessoal, o Ka ele vai permanecer o mesmo, né? O Ka vai permanecer o mesmo. Então, se eu estou diminuindo aqui, olha, a concentração 10 vezes, o que tem que acontecer com essa parte aqui? Tem que aumentar 10 vezes. Tranquilo? Então, daqui para cá, quando eu acrescento solvente, o que acontece com o grau de ionização do ácido acético? O ácido acético vai ter o seu grau de ionização aumentado. Olha, dá para a gente provar aqui matematicamente o que acontece. Então vamos lá, vamos desmanchar isso aqui, ó. Olha, pessoal, Ka é o mesmo,
né? Então aqui, ó, o Ka aqui vai ser o quê? O alfa no início ao quadrado vezes a concentração molar no início. O Ka aqui vai ser o quê? O Ka vai ser o alfa no final ao quadrado vezes a concentração molar no final. Como Ka é igual a Ka, então eu posso igualar isso aqui. Então daí eu chego nessa expressão aqui, olha, que o alfa no início ao quadrado vezes a concentração no início vai ser igual ao alfa ao quadrado no final vezes a concentração no final. Só que essa concentração no final, como eu estou aumentando só o volume da solução, o volume do solvente, essa concentração no final é o quê? A do início dividido por 10. Então vai ser a concentração no início dividido por 10. O que eu quero isolar aqui? O alfa no final. Então vou passar isso tudo para cá. Olha, essa concentração no início vai passar dividindo. Então eu posso cortar a concentração do início com concentração no início. Beleza. O que acontece com esse 10? Vem para cá multiplicando. Então ficaria assim, ó. O alfa no final ao quadrado vai ser o alfa. Vai ser igual a 10 vezes o alfa no início ao quadrado. Aí eu chego nessa expressão, ok? Então, esse termo aqui, olha, no final, o alfa no final ao quadrado, ele vai ser 10 vezes o que ele era no início, tranquilo? Então, o alfa no final vai ser igual a raiz quadrada de 10 alfa 1 ao quadrado. Daí, a gente chega aqui, o alfa no final, alfa no início, raiz quadrada dele vai ser alfa no início mesmo. Raiz quadrada de 10, aproximadamente 3,16 alfa no início. Daí a gente chega nessa expressão aqui, ó. Então, o alfa no final, o grau de ionização no final, ele vai ser mais de 3 vezes maior que o grau de ionização no início. Tranquilo? Isso por quê? Porque o volume da solução aumentou. Ou seja, a solução ficando mais diluída, o grau de ionização ele tende a aumentar. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que você tenha aproveitado essa aula. Se você gostou, dê um like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal e até a próxima.